Olá, turma! Essa é uma aula resumo para mostrar aquele joguinho da maçã. Então, vamos ao desenvolvimento. Primeiramente, eu já baixei aqui alguns elementos que a gente vai precisar para o nosso jogo. Uma imagem de uma maçãzinha, uma imagem de uma cesta, uma imagem para background e uma fonte. Então, fonte, peguei no site Fontes Grátis, as imagens também são imagens da internet. Para um jogo de verdade, né, para um jogo que vai ser publicado e tudo mais, é bom tomar o cuidado de criar as próprias imagens, né, ou verificar a questão de direitos autorais das imagens. Então vamos lá. Então, primeira coisa, eu vou criar uma pastinha aqui chamada imagens. E vou arrastar todas as minhas imagens para lá. Vou criar uma pastinha também chamada fontes. Arrastar minha fonte para lá. E já podemos começar a trabalhar. Primeiramente, vou criar aqui uma tela de abertura. Então, UI, painel. Então, temos aqui um painel. Colocar eixo X e Y, que é a posição normal, né, das coordenadas. Vou mudar a cor do painel, tirando totalmente a opacidade. Totalmente a transparência, na verdade, né? Posso colocar uma cor aqui. Como é só um protótipo, então, colocar um verdinho, colocar um texto. Nome do jogo, Catch the Apple. Ajustar. Vou escolher minha fonte. Ajustar o tamanho da fonte. Posso colocar aqui para obter o melhor tamanho, né? Vou colocar a fonte com a cor branca para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, lembrando que isso funciona como um Word, né? Eu posso ajustar o alinhamento aqui para o meio da tela. Muito bem. Criar um botãozinho. Botão. Escrever nesse botão jogar. Também escolher a fonte. Posso ajustar o tamanho do botão. Eu ainda não falei muito da questão de ancoragem, mas depois eu entro em mais detalhes com relação a como que a gente ajusta esses pontos aqui na tela para que o objeto não se desalinhe quando eu mudo de tamanho. Tá? Então, por padrão, eu posso colocar aqui tudo centralizado por enquanto. Depois eu vou entrar em mais detalhes sobre isso. Vou criar aqui um script para a gente mudar de fase. Então, criar um script. Vou chamar esse de jogar. btn jogar. Criar uma pasta para os scripts. Salvar minha cena. Criar também uma pasta para cenas. Chamar isso de tela inicial. Lembrando que a gente não pode colocar espaços nos nomes, né? Então, estou separando aqui com letras maiúsculas. Então, muito bem, eu tenho a pastinha de cena, já tenho a tela inicial, pastinha de script, deixa eu jogar meu script lá dentro. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Já vou criar também uma cena que seria a cena de jogo. Então, nova cena, uma cena em branco, 3D. Então, já vou salvar aqui como jogo, dentro da pasta cena, jogo.
Então, muito bem. O botão de iniciar o jogo, ele tem que carregar a minha cena. Então, eu vou criar uma funçãozinha aqui para fazer isso. Eu não vou usar nem o update nem o start nesse exemplo. Eu vou colocar assim, ó, void. Depois a gente vai ver com mais detalhes o que é uma função, mas btn jogar. Não posso colocar esse nome. Vou colocar btn click. Então, quando a gente clicar no botão, ele vai fazer isso. Vocês já viram como a gente chama uma nova cena, né? Que é usar o Scene Manager. Então, para isso, eu preciso incluir a biblioteca, né, responsável por carregar as cenas. No caso, esse aqui. E eu vou colocar o método, né, a função que carrega a minha cena. Scene Manager, Load Scene. E eu vou chamar aqui o jogo, a cena de jogo. Só que isso vai acontecer quando eu clicar no botão. A gente fez já um exemplo desse tipo A gente fez desse tipo quando a gente mudava de cena no labirinto, né? Então, é mais ou menos a mesma coisa. Só que agora eu vou atribuir isso a um botão. Então, vou lá. Vou abrir de novo aqui a minha cena da maçã. Deixa eu inserir ela aqui no meu projeto. Então, adicionar cena. Fazer o mesmo também com a cena do jogo. File, Build Settings, adicionar cena. Aqui, essa aula é rapidinha, tá, gente? Justamente para ser rápido, ser um tutorial rápido. Não estou explicando muito porque as coisas foram explicadas em sala de aula, né? Então, vamos lá. Clicando aqui no botão, e algumas coisas que eu não tiver explicado ainda, porque eu vou explicar. Então, pode levar como dúvida para a sala. Então, fechando aqui os componentes do meu botão, né? Então, cliquei aqui no botão. Ele tem aqui um evento, que é o evento clique. Então, eu vou fazer justamente isso. Eu vou arrastar esse script para dentro do botão, clicar nesse maisinho aqui, arrastar esse script aqui para dentro e vocês vão ver que a gente precisa escolher uma função aqui, olha, btn jogar aparece aqui. Só que aquela função de clique não apareceu aqui. Para as coisas aparecerem no Inspector, a gente já viu que é necessário colocar a palavra público. Então, btn clique é o que a gente procura agora. Cliquei no botão, função, btn jogar, btn clique. Muito bem, então quando eu clicar no botão, ele vai chamar aquele script para mim. Vamos ver se vai funcionar. Executando. Clicando no botão na cena de game, né, na parte de game, não na parte de cena. Clicando, opa, carregou minha cena de jogo. Beleza, vamos para a tela de jogo. Na minha tela de jogo, é interessante, tá, gente, já configurar aqui o layout, né, do jogo. Então, eu estou escolhendo aqui, por exemplo, 16:9, formato de tela. É bom fazer isso em toda a parte do jogo para já ficar centralizado, alinhado aqui, como que o jogo vai aparecer. Então, vou vir de novo aqui na minha cena e eu vou criar alguns objetos. Criar um cubo. Resetar a posição dele aqui. Então, muito bem, ele está ali embaixo. Ele vai ser o meu chão. Fazer escala nele. Vou criar outro cubinho. 3D, cubo. Arrastar ele aqui para o cantinho. Também fazer escala para ser minha parede. Mais uma vez, copiar e colar. Opa,
Ctrl C, Ctrl V, ou Ctrl D, que duplica, também pode. Então, temos aqui uma outra parede. Eu vou criar mais um objeto que vai ser do tipo quad. Quad é um quadradinho, tá? No caso, não é um quadradinho 3D, ele é só um plano. Tá? Então, eu vou colocar ele para pegar a minha imagem de fundo. Então, vou ampliar ele aqui. Ele vai ser o meu background. Muito bem. Deixa eu chegar ele um pouquinho para o fundo aqui, para ele não ficar encostando. Então, acho que está legal. Então, vamos dar agora um visual para o nosso jogo, né? Para transformar as imagens em algo que pode ser aplicado nos objetos, primeiro eu vou fazer a cena de fundo. Eu vou criar um material, como a gente já tinha feito antes, para atribuir cor, né? Então, clicando aqui, botão direito, material, vou chamar de background. Em vez de escolher uma cor, eu vou arrastar essa imagem de background para cá. E agora eu pego esse material background e arrasto para cá. E pronto, tenho meu background aqui definido no meu plano. Então eu posso ajustar aqui, alinhar ele, posso mudar a escala. Então posso ajustar aqui do jeito que eu quiser, ficar mais interessante. Muito bem, agora eu vou criar uma cestinha. Então vou criar um cubo. Então esse cubo aqui vai ser a minha cesta. Não, posso. Pode ser um cubo mesmo. Isso, deixar esse cubinho aqui. De novo, vou fazer um material para colocar essa cesta. Então, clicar com o botão direito, criar material, vou chamar de cesta, e vou arrastar minha cesta para cá. Vou arrastar o material cesta para minha cesta. Opa, ficou bem esquisito, né? Primeiro ficou de cabeça para baixo. Eu posso ajustar isso mudando aqui a minha escala, ou mesmo fazendo uma rotação no meu objeto. Deixa eu fazer uma rotação aqui em Z de 180 graus. Muito bem, agora ele ficou para cima. Mas vocês estão percebendo que ele não é transparente, ele tem um fundo aqui, né? Então está aparecendo esse fundinho. Se quiser consertar isso, a gente pode fazer o seguinte, ó, colocar aqui ele como transparente e pronto, já funciona. Deixa eu ver esse aqui, esse fica melhor ainda, que ele não é transparente, ele corta justamente a parte de transparência da imagem. E cuidado, a imagem ela tem que ser PNG para vir com transparência. Então, mesma coisa, vou fazer um cubo para ser a minha maçã. Então, um cubo. Dá um pouquinho a escala dele. Acho que minha maçã ela é mais quadradinha. Então, de novo, vou fazer um material. Chamar de maçã. Vou colocar Apple para não ficar usando C cedilha. Então, jogar a maçãzinha para cá, falar que é cutout e jogar esse material no meu objeto. De novo, veio de cabeça para baixo, então deixa eu inverter isso aqui. Fazer aqui uma rotação de 180 graus. Muito bem, então agora eu tenho minha maçãzinha e tenho minha cestinha. Já posso começar a brincar um pouquinho mais com meus objetos. Salvar minha cena. Vamos fazer um script de movimentação dos objetos. É interessante para a organização da minha cena eu colocar nome nos objetos. Então isso aqui eu posso chamar de chão. É sempre interessante talvez usar os nomes em inglês, tá? Para não precisar ficar pensando em colocar cedilha, acento. Poderia estar usando parede. Acho que eu nem vou usar essas paredes aqui. Deixa eu tirar essa parede daqui. Vou tirar também, esse aqui é o background. Esse aqui é o background. Esse aqui é a parede lá, acho que não vou usar ela não. Vou colocar aqui a cestinha,
que no caso é o player, e essa aqui é a maçãzinha, que eu vou chamar de Apple. Muito bem, então temos aqui os nossos objetos. Minha maçã, eu vou colocar um componente rigidbody. Então, vocês podem buscar por rigidbody, ou pode clicar aqui, physics rigidbody. Minha maçã, ela não pode sofrer rotações, né? Porque senão ela vai rodar e vai ficar esquisito. E ela não vai sofrer também translação, nem em Z, nem em X. Então, o único movimento dela é em Y, que é feito pela gravidade. Então, muito bem, vamos ver se está funcionando, se minha maçãzinha cai. Estão percebendo que ficou esquisito aqui, porque a nossa câmera está tridimensional. É possível colocá-la 2D. Para isso, clique na câmera, troque de perspectiva para ortogonal. E pronto, nosso jogo agora ele é 2D. Pronto, minha maçãzinha cai e ela fica aqui porque ela funciona com física, né? Ela vai continuar caindo até encontrar o chão. Beleza, já funciona. Salvar minha cena. Vamos para o script do player. Chamar de player. O player, não vou colocar rigidbody nele. Vou só limitar a movimentação dele. Então, fazendo aquele esquema que a gente já viu em aula, vou definir aqui um public float speed, para a gente controlar a velocidade dele. Vou colocar um float horizontal, 0, se input ponto get key, key code ponto arrow left arrow. Então, se ele se movimenta para a esquerda, o H vai ser menos 1, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer ele atribuir o valor do H menos 1. Parece que é a mesma coisa, mas isso vai fazer sentido, né? Quando eu faço também para o outro lado. Então, deixa eu já colocar também para a direita. Right. E aqui mais 1. Então, se ele apertar para a esquerda e para a direita ao mesmo tempo, ele adiciona mais 1, subtrai mais 1 e vai dar 0 de novo. Então, ele não vai movimentar para lugar nenhum. Vou jogar isso aqui dentro de um vetor, ou não, né? Não, dentro de um vetor eu vou pôr assim. Colocar assim, vector 3, direção, vai ser um novo vector 3, que recebe a direção em h, 0, 0. Então, no caso, a coordenada é x, y e z. Transforme.translate na direção com a velocidade time.deltaTime para garantir que a velocidade vai ser constante, independente da velocidade da máquina. É bom eu já colocar também aqui os limites, a gente já falou disso também. Vou colocar aqui um public float min e um public float max. Eu só vou poder adicionar uma velocidade, uma direção para ele, se eu já comecei a falar um pouquinho do if, né? Se ele apertar essa tecla e, mais uma coisa, a posição dele, transforme.position.x, ele só vai para a esquerda se for maior do que o mínimo. O mesmo vai acontecer quando ele vai para a direita, que tem que ser menor do que o máximo. Então, para limitar o quanto o nosso personagem anda. Vamos ver se está funcionando. Ok, nenhum erro do código. Então, vou atribuir aqui meu script
player para o player e vou definir os valores. Talvez 6 de velocidade está bom. O meu movimento mínimo aqui seria menos 7, talvez menos 8. Então, menos 8 em x e provavelmente mais 8 em x, que limita a movimentação do meu player. Prontinho. Deixa eu colocar o player no centro de novo, dando play. Então, meu player se move. Eu acho que eu fiz invertido, mas vamos corrigir isso aqui. Então, aqui é mais e aqui é menos. Agora sim, esquerda e direita se move direitinho. Muito bem, então agora a gente vai fazer o script da maçã. Então, maçã, script, Apple. Maçã, eu não preciso de script nenhum desse tipo, eu preciso só de uma colisão. Então, on collision enter, já que ela é do tipo rigid body, se ela colide com qualquer tipo de objeto, isso aqui poderia ser detectado até pelo player. Deixa eu fazer isso no player. Então, já que o player colide com o rigid body, então ele tem um on collision enter, collision, o outro objeto. Então, vamos lá. O outro objeto ponto game object. Na verdade, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Debug.log colide. Só para a gente testar que vai colidir no player, colide player, e se colide também na maçã. Então, vou colocar esse script dos dois lados, porque a maçã ela vai ter uma reação e o player vai ter outro. Então, colide maçã. Como aqui é texto, eu posso colocar cedilha, não tem problema nenhum. Vamos lá. Então, conferindo que nosso script ele vai ser executado tanto no player quanto na maçã quando os dois se colidirem. O player colidiu na maçã. A maçã não falou que colidiu porque a gente não atribuiu o script a ela. Então, vou colocar aqui o script na maçã e vamos de novo. Muito bem, tanto a maçã quanto o player detectaram a colisão. Então, o que acontece na maçã quando ela colide? A gente precisa pegar a posição dela, transform.position, e atualizar para uma nova posição, que é um vetor 3. Deixa eu até criar um vetor aqui em cima. Vector 3, posição vai ser um novo vector 3. Eu preciso dar um x, um y e um z. Só que o z não mexe porque o jogo é 2D. O y vai ser a posição inicial da maçã, que pode ser alguma coisa, talvez até aleatória, para ela se mover um pouco, né? Variar um pouquinho a velocidade que ela aparece. Então, vou colocar aqui de 10, talvez a 15. Então, para variar o y, eu vou criar uma variável y e colocar aqui random.range de 10 a 15. Então, ele vai escolher um valor aleatório entre 10 e 15 toda vez que ele colidir. O mesmo vou fazer com x. Como a gente viu, o valor de x para o player é limitado entre menos 8 e 8. Então, a maçã também pode ser o mesmo esquema. Então, ele recebe a nova posição. Então, isso é uma posição que tem nova coordenada x e y. Então, ela recebe a nova posição toda vez que colidir com o player. Ou colidir com qualquer coisa, na verdade. Dando play.
Olha, que legal. Então agora ela aparece em outros lugares da tela. Bom que tem até uma sombrinha ali para indicar. Muito bem. Se tiverem incomodados aqui com aquela sombra, tá aparecendo como se fosse um cubo, a gente pode trocar aqui para um quad. É possível fazer isso também. Eu não vou fazer não, porque senão vou ter que rotacionar ele de novo. Então deixa eu desfazer aqui. Mas daria para fazer, tá, gente? Então, voltando. Agora eu quero o meu player e eu quero que o meu player faça pontos. Então eu vou criar uma variável dentro do player que eu vou chamar de public int pontos, porque pontos são valores inteiros. Toda vez que eu colidir com uma maçã, eu quero que pontos seja igual aos pontos que eu tinha mais 1. Agora eu vou clicar no player para poder assistir isso. Então eu tenho aqui 0 pontos agora. Um ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 e assim por diante. Muito bem, agora eu quero que apareça isso num placar. Então eu vou colocar aqui uma interface, colocar aqui um text. Vou chamar isso de score. Vou colocar aquela fonte que a gente escolheu. Ele está aqui no cantinho. Lembrando que a interface ela aparece num espaço completamente diferente, né? Aquele negócio que eu falei da ancoragem. Olha, eu vou colocar uma ancoragem aqui para ficar presa no cantinho de cá. Tá? Para garantir que o nosso objeto não se mova daqui. Vou chamar aqui de pontos. Para ficar mais bonitinho, né? Deixa eu chegar mais próximo aqui. Deixa eu ver se eu consigo enxergar. Muito bem, vou aumentar um pouquinho a fonte. Acho que assim tá bom. Posso deixar um espacinho aqui extra, né? Caso queira, pode também colocar componente, UI, efeito, shadow, por exemplo. Então posso colocar a cor da fonte, sei lá. Definir uma sombra um pouquinho maior, tá? Então vocês podem fazer o que for mais visível aqui. Vou colocar uma sombra menos. Isso aqui, detalhe, né, estético. Muito bem, então agora eu quero que os pontos apareçam aqui. Para que apareça, eu preciso falar que eu estou usando os elementos de interface. Então eu coloco aqui usar UnitEngine, isso no player UI. O elemento de interface que eu estou utilizando é o elemento chamado text. Então eu coloco public text score. Isso aqui é o nome que eu estou dando para esse elemento. Mas o tipo dele é do tipo text, como a gente já tinha colocado lá. Então, apesar dele ser do tipo text, né, dele ser um text, a gente está colocando o nome dele de score. Então, eu vou fazer o seguinte, o score.text vai receber pontos, 2 pontos, mais pontos. Esse pontos que eu coloquei entre aspas é o texto pontos, a palavra pontos, mais o valor da variável pontos. Então, aqui dentro tem um número, né, que vai ser mostrado logo à frente da palavra pontos. Então, para que meu player consiga mudar uma propriedade desse componente, eu cliquei no player, aqui eu coloquei esse componente chamado text, eu tenho que arrastar esse componente para cá, para ele saber que vai mudar esse
objeto de cá. Dando play. Muito bem. Então agora eu vou fazer a tela de vitória. Vou criar um novo level. Vou criar aqui uma interface, text. Vou falar vitória. Escolher minha fonte. Podia ter colocado um painel no fundo, né? Deixa eu colocar um painelzinho. Colocar o texto abaixo dele para ele ficar sobre o painel. Então posso mudar a cor do painel aqui, tirar essa transparência. Vou colocar verdinho também. Colocar o texto maior, centralizado. Ficar ali bem grandão. Escolher a nossa fonte. Colocar branco. Centralizar. Muito bem. Então, tá aí meu level. Vou salvar como cena vitória. Então, agora vamos para a regra. Lembrem-se que a gente usou o Scene Manager para mudar de cena no botão de iniciar. Eu vou usar isso dentro do player, falando o seguinte: se pontos for maior que 10, então ele vai carregar uma nova cena. Espera aí, isso aqui é a biblioteca, tem que vir cá para cima. E eu vou chamar uma cena que é a cena de vitória. Vitória. Então, entendendo melhor o que aconteceu, eu sempre somo mais um nos pontos quando eu colido com uma maçã. Se pontos for maior que 10, então ele chama a cena de vitória. Então, salvei. Temos que incluir essa cena de vitória ao nosso projeto. Então, vou vir aqui em File, Build Settings, adicionar essa cena. Então, tem a tela inicial, o jogo é vitória. E vamos testar. Vou vir aqui na tela inicial, dando play. Jogar um ponto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem que ser com 11, né? Maior que 10. Opa, ele deu um erro. Ah, escrevi vitória errado. Então, até é bom ver erros aqui, né? Ele está falando que vitória não pode ser carregado. Escrevi vitória, né? Então, vamos de novo. Deixa eu até diminuir o número de pontos. Vou colocar aqui se com 5 pontos, 5 ou igual a 5, ele consegue mudar de fase. Play de novo. Vitória. Então é isso. O extra para o trabalho. Eu quero que, além da maçã, tenha um outro objeto que o player não pode pegar. Toda vez que ele pega esse objeto, ele perde vidas. E se vidas for igual ou menor que 0, entra na tela de derrota. Então é isso, gente. Um grande abraço. Espero que façam um bom projeto. Até!